Tudo bem? Estamos abrindo a live novamente. A gente fez uma breve abertura, mas a conexão não estava legal e a gente está retomando aí a conexão com a doutora Andréia para ver se a gente entra numa conexão melhor aí, melhora o áudio e a sequência. Vamos lá. Aguardar a doutora entrar novamente para a gente retomar nosso assunto. A gente está fazendo a conexão novamente porque ficou ruim o som. Vamos ver se a gente consegue ter sucesso agora e a gente retoma essa live com uma qualidade melhor. Vamos aguardar a doutora acessar aqui o nosso canal para a gente poder fazer a conexão com ela. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre suplementação de carboidratos com a doutora Andréa Novaes, que já vem dando aí várias dicas para a gente no decorrer de várias lives que já fizemos com ela. Vou aguardando ela se conectar aqui. O sinal ficou ruim e a gente está se conectando novamente com a doutora aqui para ver se o sinal melhora e a gente tem uma transmissão mais bacana. Aí a doutora Andréa já está online. Vamos chamar melhor. Será que melhorou? Mudou de ambiente aí? Ver se fica melhor. Vamos ver. Bom, então vamos continuar. A gente está falando aqui de suplementação de carboidrato, para quem entrou agora, Sim. Né? Correto. E assim, os mais famosos aí, né, no que existe no mercado, é a maltodextrina e a dextrose, que são carboidratos simples, por eles serem muito simples, eles têm uma digestão muito rápida, mas eles também têm um índice glicêmico muito alto pela forma da cadeia que eles são, como eles são feitos, né? Então, assim, abrindo parênteses aí, o índice glicêmico que eu estava começando a falar é quão rápido o alimento se transforma em glicose no sangue para ser utilizado, tá? Então, assim, a gente sempre fala que mas o alimento de índice glicêmico não é muito bom. Realmente não é, porque ele te dá um pico de glicose, e aí vai liberar muita insulina, e você fazendo isso várias vezes, já comentei isso aqui, é ruim para o organismo, porque você tem uma resistência à insulina. E aí, sem insulina, você pode ter até uma pré-diabetes ou até vir a ter um quadro de diabetes. Então, utilizar esses suplementos diariamente é um erro muito grande. Eles realmente têm que ser utilizados para exercícios de longa duração, quando existe, por exemplo, um triatlo, que você acaba com uma natação e depois você tem que fazer uma corrida, então, de repente, você precisa daquilo naquele momento, mas é lógico que não é algo que você vai fazer todo dia, né? Não é Então, um tipo o pessoal se utiliza dessa intenção, né? E para ficar prático, cada rolê que vai, faz ali uma garrafinha de maltodextrina e todo rolê toma, né? E isso é que é o problema. Exatamente. Isso é muito prejudicial para a saúde. Essa questão de você continuamente dar um pico de glicose, que vai dar obviamente, as duas coisas trabalham juntas, porque a insulina vai levar a glicose para ser utilizada. Então, isso pode gerar uma resistência à insulina, que pode até realmente vir um quadro de diabetes em casos muito extremos. Mesmo assim, o que acontece? Se você cria um caso de resistência à insulina, necessariamente uma diabetes, você já vai ter dificuldade de queima de gordura, você já vai ter dificuldade de perda de peso. Então, realmente, a gente tem que prestar atenção na utilização desses suplementos, tá? É algo para realmente ser utilizado com um profissional, acima de tudo, com pouca frequência. Porque existem outras coisas que você pode utilizar. Então, foi respondendo aí a pergunta, né? Existe algum suplemento melhor do que esse? Sim, e falando de suplementos, como eu prefiro os alimentos, mas existem suplementos que, porém, eles são melhores, porque eles vão ser, não vão ter um rápido, que é o Oxymase, desculpa, falei Oxymase,
e a palatinose, tá? O oximase, ele é um milho ceroso, ele é feito aqui nos Estados Unidos, fabricado e plantado aqui nos Estados Unidos, e aí resolveram fazer esse suplemento que tem uma cadeia longa, então ele é gradualmente a energia vai ser liberada, não vai te dar aquele pico da insulina ou da glicose e relativamente da insulina. Também tem a palatinose, que é feita da beterraba, tá? E essa também vai ser uma melhor opção comparado com a maltodextrina e a dextrose, porque é uma mistura de carboidratos, tá? Então, eles não vão te dar esse pico que o outro é um carboidrato simples. Tá, tem uma pergunta aqui a respeito da malto. Podemos reconhecer que a malto é como se fosse um nitro? É acumulativo? Reconhecer como um quê? Eu não escutei. Como se fosse uma nitro. Uma nitro, tipo, você tem um carro ali turbo e a hora que você quer mais potência, você usa o nitro para ter mais potência. Então seria uma comparação, né? Sim, a gente pode sim pensar dessa forma, apesar que ela não vai se acumular no organismo, ela vai realmente ser utilizada naquele momento. Aquela glicose que você ingeriu, não é o caso de você, nesse momento, não é o caso de você, eu estou consumindo glicose e isso vai ser guardado como gordura. Que lembra que eu falei com vocês que praticamente tudo que a gente come vira gordura. Nesse caso de um treino, você está gastando energia, a não ser é suficiente. O pior ainda, muita gente que quer ganhar massa magra e eles cometem esse erro. Eles saem da academia, eles tomam maltodestrina com whey protein. Isso é para pessoas extremamente magras, que a gente pode passar uma prescrição dessa, que tem muita dificuldade de ganhar peso. Mas quem quer só ganhar massa magra e perder gorduras pode ser um erro, porque ela não está gastando calorias, energia suficiente para estar tomando aquela maltodestrina, tá? Então tem que ter esse cuidado, porque muita gente pensando assim, eu vou tomar porque o whey protein chega mais rápido no organismo. E chega realmente, porque você está dando aquele pico de glicose, a insulina vai levar mais rapidamente o whey protein para a célula. Mas calma, nem sempre você precisa disso, você tem tempo. Tá? O whey protein vai chegar lá no tempo dele e vai te dar massa magra que você precisa sem precisar usar açúcar, precisar usar um excesso de carboidrato. Segundo o que aprendemos com a doutora, a gente tem uma janela de 4 horas, né, para que isso aconteça. Exatamente, a gente tem uma boa janela aí de 4 horas, então não precisa ter aquele desespero que a gente vê nas academias, né? O pessoal acaba, a última repetição já está tomando whey protein, não. Calma, e às vezes o whey protein nem precisa ser utilizado naquela hora, porque você vai fazer um almoço depois que você treinou, você vai jantar, às vezes, depois que você treinou, você já está repondo ali proteína e carboidrato. Então, quando vem... Já tem gente dando opção de malto em vez de usar malto rapadura. Tá aconselhado? Sim. Olha... Sim, eu acho assim que você faz uma economia e você também está utilizando, mas também é um carboidrato simples que você vai ter que ter o mesmo cuidado, né? Qual é sempre a vantagem de usar alimento em vez de suplemento? Suplemento geralmente vem com o quê? Com corante, com conservante, né? E o alimento em si, ele tem os antioxidantes naturais dele que geralmente nenhum suplemento vai ter. Né, sais minerais, tudo isso. Então, realmente, eu acho que os alimentos... Eu acho não, tenho certeza que os alimentos sempre vão estar superiores. E eu né, que do estudo que fizeram entre tomar cápsulas de vitaminas e comer as frutas. E as frutas sempre vão estar acima. Cadê? Quem é que está tocando aqui? Então, assim, as cápsulas são superiores do que do alimento. Então, voltando à questão aí do suplemento de carboidrato, sim, você tem o oximase e a palatinose, que são produtos, inclusive, mais caros. Bem caro, porque é uma coisa que é plantada aqui nos Estados Unidos. Então, realmente, quando chega aí no Brasil, ainda mais agora com esse dólar, fica bem caro. Então, então, assim, realmente é uma opção que pode ser usada, gente, é o que eu falo. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha,
Esse tipo de coisa, deixa para uma competição, né? Deixa para um momento assim único que você não vai utilizar todo dia. No todo dia, vamos tentar com os alimentos que eles vão te dar um resultado tão bom quanto e melhor, né? Sim. Veja bem, uma alimentação hoje em dia vegetariana, por incrível que pareça, tem mostrado que para os atletas, para reposição muscular, é bem melhor do que uma onívora. E ninguém pensava nisso antigamente, né? Sim. Todo mundo pensava, eu preciso de carne para criar massa, para ter uma performance boa, para correr rápido, fazer. E não é assim. A gente tem que estudar e se informar melhor. E sempre colocar na cabeça que o natural, o alimento, sempre vai ser melhor do que um suplemento. Tem uma perguntinha aqui do Carlão. Poderíamos considerar os alimentos como manutenção e suplementos como estratégia pontual para os treinos, principalmente longos? Sim, correto. Sim, perfeito, perfeito. Inclusive, nos treinos longos, né, vamos dizer aí 5 horas, né? Tem gente que faz aí 5 horas. O que você pode fazer? Você pode fazer a mistura das duas coisas. Você pode consumir o suplemento em certo momento e o alimento em outro momento. Intercalar, prova, né? Dependendo do... por exemplo, você vai fazer uma subida agora. A subida você vai precisar de algo mais imediato. Então, talvez um suplemento entre melhor do que uma banana nesse momento. Então, assim, são opções que você pode pensar. São coisas assim para que eu falo assim. Teve até alguém do Seven Bikers que me perguntou, eu posso utilizar maltodestrina todo dia? E eu falei, não é que não pode. Poder pode, mas eu não indico, por causa daquilo que eu falei, glicêmico alto. E você vai ter um pico de glicose no organismo o tempo todo. E tem muita gente que não se preocupa com isso porque é magro, né? Mais uma aí, ó. Essa aqui, o pessoal tá vindo do Nordeste pesado, hein? Mandioca cozida em provas de longa duração é interessante? Olha que eu gosto de mandioca, mas e aí? Olha, a mandioca, ela fica muito por questão de individual, porque ela tem muita fibra, né? Só que ela vai ter menos fibra do que a batata. E a batata doce também é uma boa opção, né? Que a gente já conversou aqui, para longão, que você está numa energia boa e está indo bem, você quer aquela energia. Então, assim, é uma boa estratégia quando você não deixa, isso é importante para todo atleta, né, principalmente para vocês aí do ciclismo, não deixar o seu organismo chegar à exaustão. Porque muitas vezes o que acontece, o atleta deixa chegar naquele momento que ele não aguenta mais para comer, para repor. Nossa, eu não estou aguentando mais, alguém vai tomar agora o suplemento. E isso realmente é ruim porque você tem uma coisa rápida, como uma maltodestrina, uma dextrose para reposição, e provavelmente essa reposição não vai ser tão boa se você tivesse feito algo contínuo, né? Se você seguir aquele padrão que eu tinha falado dicas, né, lá. Isso. Que viraram posts, né? Inclusive, quem quiser, visita o feed do nosso Insta que ele vai ver. 1 hora de treino, X quantidade de carboidrato. 2 horas de treino, de pedalada, mais outro X de carboidrato. Então, de hora em hora, você vai repondo. Para prevenir exatamente esse ponto que você está colocando. Você sobe rápido, mais para mais. E o suco de beterraba, antes da prova? O suco de beterraba... O suco de beterraba, a gente falou muito dele, eu acho que das lives a gente falou, sim, pode ser utilizado, em vez de você usar o retinose, que é um suplemento já feito. Então, você pode usar e depois do treino, é muito legal também. Ele vai repor o glicogênio, você pode até colocar nesse suco aí uma proteína, e aí você vai ter um repositor, e ainda por cima utilizou da beterraba como ergogênico. Então, realmente, assim, né, a gente fala, né, da beterraba, ser algo vasodilatador, que é muito bom, né, durante o exercício, porque aí o fluxo do sangue vai ser maior. Então, é uma coisa bem legal, sim, e tem muitos estudos falando sobre isso, até para dar mais energia, né?
costuma comer durante a prova? O que um atleta profissional costuma comer durante a prova? Aí Olha o vocês vão me dizer. segredinho. Olha, geralmente são coisas que são fáceis de levar, né? No caso de bike, vocês levam. No caso de gente que corre, eles dependem muito de gente que vai dar algo para eles na prova, né? E geralmente, assim, né? A equipe de nutrição sempre oferece fruta. Banana, melancia é algo excelente. A melancia, ela faria um papel de uma maltodestrina bem melhorada. Uau. Porque, Essa é nova, porque ela é muito boa para reposição imediata, porque ela tem um índice glicêmico. Só que é fruta, né? A fruta sempre vai ter um pouco de fibra, ela tem muita água, então ela dá um pico, mas não é aquele pico da maltodestrina, que é uma coisa concentrada. Perfeito. Sem falar das vitaminas, dos sais, que ela vai ter também para reposição de elétrons aí, entendeu? Então, assim, é uma boa opção também. Então, assim, é interessante só o meu pai aparecendo aí. Mas é assim mesmo, Pegou uma live em beirinha, quarentena é assim. E, assim, eu estava lendo, isso foi uma pergunta muito interessante, que eu estou me preparando para fazer a maratona de corrida. Então, né, são 42 quilômetros pela cidade de Nova York, é um espetáculo. Só que você depende do que eles vão te dar para comer e tomar. E eu estava lendo que no Japão, que eles fazem, que é outra maratona no mundo, uma das maiores maratonas do mundo, eles dão sushi no meio da maratona. Diz que tem um monte de voluntário que dá sushi. Eu vou fazer um sushi vegetariano para mim. O legal do suplemento é a facilidade de levar no pedal. Sim, concordo. Realmente facilita muito você levar um carboidrato em gel do que levar comida. Eu entendo isso também. Sim. Então, são aqui, aquelas coisas... Tem a dica do Silva aqui, ó. E as oleaginosas e frutas secas? Eu perdi você. Falhou um pouco. Ele falou aqui a pergunta. E as oleaginosas e frutas secas, né? Que são as amêndoas, castanhas e uva passa, tâmaras. Sim, são os clássicos, né? Então, a fruta seca, ela vai fazer o papel da reposição do carboidrato. As oleaginosas, elas vão estar funcionando mais como repositores, tá? Eles vão estar mais repondo ali do que como um ergogênico dando energia na hora. Tá. Mas lembre-se que a energia da gordura, ela é bem lenta, ela é utilizada bem lentamente. Então, elas vão dar, sim, certa energia, porém nem tanto quanto as frutas secas. Mas elas são muito bem-vindas, porque elas, além de fornecer um pouco de energia, vão também funcionar como repositores. Inclusive, isso que eu ia falar, muitos estudos para atletas de longa duração, que não é dessa live, que é de gordura, né? A gente já falou da proteína, do carboidrato, falta falar de gordura. Se der tempo, sim, a gente pode falar um pouco hoje. É utilizado muito como energia para provas longas, porque existem estudos que mostram que ele é bem utilizado durante o esporte pela cadeia dele de ser de cadeia média, né? Então, assim, é algo também a se experimentar. Eu ia falar alguma coisa aqui dos carboidratos de longa duração. Só lembrando, né, que a gente já falou muito sobre isso, mas muita gente também esquece. Qualquer exercício que você vai fazer por 1 hora, você não precisa tomar nada, só água. Passando dessa 1 hora, que você vai olhar lá nos posts as dicas que eu dou, que são muito importantes. Porque realmente não há necessidade de você, em 1 hora, ficar tomando malto mês. Na verdade, não há necessidade de tomar nada. Exatamente. Você pode tomar no seu pós-treino sempre como repositor. Nitro na veia. Alguém falou aí alguma coisa? Ele está comentando, né, que a malta, gel, são suplementos, né, para ocasiões e não algo para ser tomado o tempo inteiro. Né? Exato. Pensando em ou para dar energia.
né? Então, assim, os carboidratos vão ter essas funções. Eu falei alguma vez, alguma live aqui, não lembro se foi a primeira, só para vocês relembrarem, né? Às vezes a gente precisa, dependendo do nosso objetivo, de 2 gramas por quilo de peso de proteína. Né? Então, se eu tenho 70 quilos, eu vou consumir 140 gramas de proteína para ganho de massa magra. O normal é 0,1 grama. Então, para os seres mortais aí que estão bem, se você tem 70 quilos, consome 70 gramas de proteína, você vai estar, suas funções vitais vão estar super bem, vai ter tudo funcionando direitinho, não vai te faltar proteína, né? Mas se você quer ganhar uma massinha magra, você aumenta aí para um pouco. Já os carboidratos, o mínimo de todo mundo é de 3 a 5 gramas por quilo de peso. Eu não lembro se eu passei essa informação para você. Eu acho que é um cálculozinho. Olha, a gente tem alguma coisa disso, sim, falando a respeito das proteínas, né? A gente tem aqui... Não, acho que da proteína acho que a gente não colocou. A gente falou só do carboidrato. A gente tem coisas sobre o carboidrato. A proteína acho que ainda não entrou. Pois é. Então, imagina aí, você tem 70 quilos, você vai precisar de 10 gramas de carboidrato, é o mínimo. Né? O mínimo para uma pessoa de 70 quilos. Um atleta pode chegar a precisar de 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. No caso de 70 quilos, seria 700 gramas de carboidrato no dia. Uau! E isso vai incluir. Então, assim, no dia. Então, é bem alto, né? É um consumo de carboidrato para alguns atletas, né? Então, assim, e isso aí eu falo assim, né? Os grandes nadadores aí, o Michael Phelps, ele precisava de uma dieta de quase 10 mil calorias por dia. Imagina. Olha, a gente tem uma pergunta aqui, doutora. Essa dica de 1 hora, né? No caso, você está comentando que 1 hora de treino, você não precisa se preocupar com a suplementação, basta você levar uma água para repor, né? Que vai estar o suficiente. E aqui colocou assim, tipo 1 hora de treino máximo de capacidade física. É indiferente você fazer um treino leve ou exigir o máximo do seu corpo, mas sendo numa janela de 1 hora, só a água resolve. É isso? Ou tem diferença se você for fazer algo com maior intensidade, mesmo que seja dentro de 1 hora? Eu entendi. Nesse caso, o melhor é você fazer um pré-treino, um bom pré-treino, para você ir garantido para não ser ali naquela 1 hora. Tá? Até porque, olha só, pense bem, se você está fazendo 1 hora de treino super pesado, super intenso, se alimentar com aquela intensidade máxima é muito ruim, você pode até ter uma náusea, um vômito. Você vai estufado. Você não tem um preparo, porque a célula está toda preparada ali no foco do exercício, que é uma coisa rápida, intensa, é pesada, né? Então você vamos subindo uma ladeira com marcha, sei lá, chutando aqui o que vocês fazem de pesado. Mas é isso mesmo, mais ou menos, uma subida em marcha o quê? Pesada? Quem quer ser bruto vai fazer isso. Pois é, então assim, você não vai conseguir comer, não é verdade? Então você tem que realmente se alimentar antes, seria a dica melhor, do que durante esse treino intenso. É a mesma coisa que eu falo, que a gente pode... A gente tem essa dica. 1 hora antes de pedalar, você ingere 1 grama de carboidrato por quilo de peso, né? Se você vai ficar 2 horas antes de pedalar, você ingere 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Exatamente. A gente tem um post falando sobre isso. Então, por exemplo, o carboidrato em gel, existe alguns que vem 15 gramas, a maioria vem 30 gramas, né? De carboidrato. Então, você já vê aí quanto que eu vou tomar, né? Se eu tenho 70 gramas, quanto que eu vou tomar aí durante esse treino. Então, você tem que acompanhar e fazer o cálculo certinho, isso é muito importante. Faz durante o treino, né? Eu uso o carbogel para finalizar. Às vezes você está voltando de um pedal de 4 horas e para você chegar um pouco mais inteiro em casa, né? Ali na meia hora final ali que você tem de pedal ainda, eu uso ele justamente para chegar. Porque é quando o corpo já está esgotado e você já não tem onde tirar nada, né?
interessante esse como o nosso organismo ele reconhece que o açúcar, né, que é o carboidrato, realmente nos fornece energia. Existe um estudo muito interessante e é dito, vocês podem testar isso em casa, que apenas você fazendo bochecho com maltodextrina, destrose, seja lá o que for, você bochecha na hora do exercício e coça o resto, você já vai sentir energia. É incrível, né? Porque você absorve um pouco realmente na boca e só o seu cérebro fala, eu peguei alguma coisa. Então você já se sente mais com energia. Aquela enganadinha. Aquela enganadinha. Pode passar, fazendo. Tem uma pergunta aqui, doutora. Ó, a gente já conversou disso na live anterior, mas a questão é a mesma. Jantar macarrão na noite anterior ao treino é uma boa estratégia? Eu acho uma ótima pergunta, porque é uma boa estratégia para algumas pessoas, sim. Mas, pensando bem, você vai em jejum? Se você não for em jejum, não tem para que você comer o macarrão e depois tomar o café da manhã, porque o que você vai utilizar vai ser do café da manhã. Então, por que eu falei que é uma boa pergunta? Se você está usando uma estratégia de um jejum intermitente, você quer queimar uma gordurinha aí a mais, e o jejum, às vezes você treinar em jejum, tipo 45 minutos, quando você começa a se adaptar a isso, você sente bastante energia. Tem gente assim que relata assim, que é até melhor, porque não vai com a barriga ali, com coisa, né? Então, assim, o que mais de uma hora, porque você pode passar mal e você tem que ser uma pessoa bem condicionada. Eu, às vezes, indico para pessoas, porque você pode passar mal, tem uma hipoglicemia. Então, se é algo que você quer testar, testa depois 30. E se for o caso, aí é legal comer um macarrão na noite, ok? Porque você vai utilizar aquilo ainda, um pouquinho daquilo. Se não, não tem porquê. Você vai utilizar o que você comer antes. Não é algo para todos. Você precisa ter um preparo para chegar nesse ponto, né? Muito bem. Exatamente. Para a maioria das pessoas quer o quê? Perder gordura, ganhar massa magra. Então, para a maioria das pessoas, você vai comer a sua bananinha aí, aquelas dicas que eu dei antes do seu treino, faz uma hora bem feita e você vai ter um bom resultado. Essa é a dica para a maioria das pessoas. Né? Existem aquelas que eu posso dar uma dica de jejum, existem aquelas que eu posso de você comer durante o treino, se for o caso, pessoas que perdem massa magra muito rápida, que são muito raras essas pessoas que são muito magras e precisam até em uma hora de algum suplemento. Tá. Mais uma pergunta aí? Mais eu não estou vendo as perguntas, deixa eu ver. Não tem. As perguntas eu estou te relatando aí, não apareceram novas não. Você pode continuar Eu vou começar a entrar então na questão das gorduras, tá? Perfeito. E deixa eu só abrir aqui. Eu já deixei aqui pronto, caso desse tempo, geralmente não dá tempo porque eu falo demais. Mas o carboidrato, ele a gente né? Então, assim, é só realmente as fontes de carboidrato de suplemento, nós já falamos, e falamos também, né, em outra live, sobre os alimentos, que são fontes de carboidratos que podem ser utilizados durante o treino. Nós tivemos aí até algumas dicas, né? E hoje eu ainda dei mais a dica da melancia, né? Que eu não lembro se ela tinha entrado ou não, como uma substituição, porque ela tem um índice glicêmico super alto, só que ela também ainda tem fibra, então assim, ela vai ser ainda algo melhor do que ser utilizado. Agora, a pergunta é como levar a melancia? Congela. Faz, coa e congela. Congela. Tem o suco também que você pode fazer e utilizar o suco. Então, tem opções aí. Não levar, a não ser que vocês realmente queiram malhar bastante, aí vocês botam atrás a melancia na mochila, que aí fica mais pesado ainda o treino. Tem um aqui perguntando, o que seria um bom pré-treino pensando em carboidrato, então? Bananinha com aveia? Olha aí, ele já aprendeu, ou ele já fazia, né? Banana com aveia, um pouquinho de mel. O mel, inclusive, para palatinose, bacana de açúcar. A beterraba vai ter mais, mas o mel também pode ser
entendeu? Como energia. Então, vocês sempre levar podem fazer melzinho, banana. né? Aquele sachêzinho de melzinho, dá para levar junto. Sim, sim, sim. Então, banana, vitamina, né? A vitamina aí com leite vegetal, que eu também aconselho, já falamos um pouco. Eu sei que eu falo muito contra o leite de vaca, sempre falei, né? E eu sei que tem outras pessoas aqui nas lives que falam também. Então, assim, por quê? É um alimento muito inflamatório. E para a gente que pratica exercícios assim, de alta intensidade e longa duração, o exercício acaba sendo, às vezes, prejudicial, né? Vai ser um processo oxidativo. A gente vai liberar bastante radicais livres, então a gente realmente cria, às vezes, um envelhecimento precoce, a gente tem que se cuidar muito para as nossas células serem reservadas. Então, assim, tem que ter esse cuidado de não chegar a esse ponto. Isso. Né? Então, a gente também tem que prestar atenção. A gente tem uma receitinha sua que é chá de erva doce, canela e ginseng. Essa seria um bom para um pré-treino, não seria? Esse é um bom pré-treino e ela também tem a função de termogênico, né? Eu não lembro se eu falei de termogênicos aqui. A gente comentou brevemente sobre isso. Se quiser entrar no assunto, fica à vontade. Vamos falar deles. O que é um termogênico? Todo mundo, quando pensa termo, alguma coisa com temperatura. E mais ou menos certo por quê? É qualquer alimento que gasta mais energia para ser digerido. Então, gasta caloria para ser digerido, tá? Isso, você gasta mais do que o outro. Então, aquele vai ser um termogênico. E a gente tem a canela, a gente tem o gengibre, e tem tantas coisas legais que são usados como termogênico. E o termogênico, ele tem a função também de auxiliar na queima de gordura. Por ele dar de ser digerido, né, o nosso organismo vai trabalhar mais. Consumir rapadura, falamos já da rapadura, alguém perdeu aí. Tá tudo certo então, com a rapadura, pode comer. Pode comer, é melhor do que uma maltodextrina, sim. Mas também não em excesso, não só naqueles momentos realmente necessários. Meia rapadura só. Não vai levar aquele tijolo desse tamanho, leva um pedacinho só e pronto. Sem contar a sede que dá, né? Nossa, uma sede nova. Mas os termogênicos, nós temos vários. E eu vou falar assim, para vocês o que é bom durante o exercício também, esses termogênicos, auxilia na queima de gordura e te dá a impressão de te dar mais energia, porque você sente que a temperatura está mais elevada no corpo. Então, você realmente tem essa sensação. Você fica aquecido, né? Você fica mais quente né? para a atividade. Então, assim, você tem a canela. A canela ela é rica em cromo e ela é ótima para controle de insulina. Tem o cravo da Índia. Isso tudo que eu estou falando, porções pequenas já vão te dar um efeito termogênico. Mas a maioria das vezes 1 grama já faz um efeito enorme. Existe o chá verde, né? O chá verde ele é rico em catequina. Na quebra de gordura tem muito chá verde. O problema do chá verde é que ele vem com cafeína, né? E aí a cafeína, a gente já falou também que a cafeína, ela é um termogênico, ela pode ser utilizada como termogênico que te dá mais energia, mas ela dá efeito rebote. Então você tem que pensar muito se você quer isso, porque além de dar o efeito rebote, é algo que é estimulante. E tudo que é estimulante vicia, então você vai criando uma certa dependência. E eu acho que não é... Se você não tomar aquilo, não vai resolver, né? Sim, mas já existem, tá? Chá verde sem cafeína. Só absorver as catequinas, que são a substância que vão utilizar na queima de gordura. Nós temos o chá de hibisco também, só 3 xícaras por dia, tá? Uma lasquinha de gengibre por dia aí no seu suco já faz um efeito enorme. A cúrcuma também é algo maravilhoso, tem até efeitos medicinais, além de efeitos termogênicos. E é algo também que vai te dar essa sensação de energia, porque ela é um termogênico fortíssimo, tá? Então, assim, uma coisa que vocês podem acrescentar também no suco, na vitamina pitada de cúrcuma, fica meio picante, mas fica gostoso.
algo diferente. Às vezes, em vez da canela, você botar o cúrcuma, tá? E tem o cacau. Cacau sempre tem que ser 70% ou mais, tá? Vai ser rico em polifenóis. E os polifenóis vão ter também um efeito muito bom. Tem uma pergunta aqui, ó. Canela e gengibre não são indicados para pessoas hipertensas? Isso aí é algo muito individual também, que tem que ser feito. Qualquer termogênico, ele pode dar esse efeito aí da pressão, né? Então, assim, tem que ter um cuidado, sim, no uso. Mas, geralmente, ele é muito aceitável em pequenas doses. E aquilo que eu falei, 1 grama, ele já vai fazer um efeito termogênico sem problema. Tem outra aqui, ó. Como evitar a falta de potássio, sódio e magnésio no pedal longão? Faz um Gatorade natural aí, ó. Sim, eu fiquei até de dar para vocês, né, uma receita eu não sei. Bora aí, manda para nós que a gente faz um post. Para vocês, existe sim um Gatorade. A água de coco é algo maravilhoso, que vocês aí no Brasil têm acesso super fácil. Então já é uma coisa, e às vezes é uma pitada de sal com água, na água, e você também repõe, potássio também, magnésio, você já consegue comprar. Mas com os alimentos você já consegue repor, você comendo uma banana, um Gatorade, também já dá para repor legal. Inclusive é uma live que a gente não teve ainda, né? Da reposição aí desses elétrons. Então, realmente, assim, o que eu sempre aconselho é água de coco quando você tem acesso a ela, porque ela é incrível e ela natural. Eu sou mais a favor da água de coco mesmo. Se você tiver em mãos e como levar ou acesso durante a atividade, ela é o melhor. Exatamente. Então, assim, para falar rapidamente, acho que a gente tem 10, acho que não vai dar tempo, mas vamos lá. Tomar água com limão durante o treino, qual o benefício que tem? Tomar água com limão, olha, água com limão é aquilo, a pessoa falar assim, ele vai te dar energia? Não, não vai. Então, assim, a água com limão, ela tem um efeito sim para auxiliar no emagrecimento, né, na queima de gordura, mas durante o exercício, ele não vai ser utilizado com um ergogênico, nem com um pouco de termogênico, não vai fazer um efeito de performance nenhum. Então, é algo para você tomar, você acorda e você quer. Acho que deu uma travada na sua conexão, doutora. Tá girando o reloginho. Não, hoje tá pegando a gente de jeito. Repete a questão do limão ali. O que eu estava falando é o seguinte, o limão, ele não vai ter um efeito ergogênico, né? Não vai melhorar a sua performance, não vai fazer absolutamente nada, até porque ele tem poucas calorias para oferecer. Ele sim auxilia na queima de gordura, tá? Sim, na imunidade, com certeza, perder peso, sim, com certeza. Essa pergunta aí da minha amiga Sandra, legal. Ele é maravilhoso, o limão é maravilhoso, sem dúvida. Porém, a gente está falando aí durante a pedalada, ele não vai ter esse efeito de melhorar uma performance, nem de dar energia, tá? Porque ele é baixíssimo em calorias, então ele pode até usar um pouco como um termogênico, mas mesmo assim o efeito dele não é tão grande. Ele não tem alguma coisa a ver com a contração muscular, com cálcio e vitamina C? Sim, ele tem, mas assim, é pouco. Né? Então, assim, quanto que você vai levar? Agora, se você ela perguntou um limão, né? Um limão também não vai fazer diferença. Agora, se fazer um suco de limão com vários limões, sim. Aí sim, você vai ter bastante potássio e reposição, com certeza. Tá? Potássio, sódio, aí você sim. Nessa questão, sim. Ok. Então, termogênicos, aí se quiser voltar para a gordura ou se quiser dar mais alguma dica aí, que a gente está caminhando para o final. Tá, então assim, outra coisa assim, né, que até que é engraçado, né, até a água gelada, ela é um termogênico, ela dá mais trabalho para ser digerido no organismo que a água natural. E assim, né, eu não gosto de água gelada, mas para quem gosta, um limão espremido, mais 20 graus dá energia? Não! Não vai dar energia. Não é carboidrato, mas não tem glicose. É muito pouco, porém ele é um ótimo termogênico. Termogênico, desculpa, ele é ótimo para imunidade,
essa combinação de própolis e também, como é muito rico em vitaminas e minerais, em diminuir esses radicais livres que a gente produz demais no exercício. Então, para um envelhecimento da célula, para um estresse da célula, é maravilhoso. Não vai dar energia, tá? Seu ponto é esse. Mas são ótimos alimentos para você consumir todos os dias, com certeza. Sim. Sim. Faz a manutenção ali, né? Então, assim, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente falou até agora, porque a gente está terminando e não vai dar tempo de entrar na gordura. Né? Nós falamos da proteína. Lembrando que a proteína você precisa em quilo de peso, você tem 70 gramas, você tem 70 quilos, você consome 70 gramas. Quer estar precisando de ganhar uma massa magra, aumenta a 1,5 a 2. O dobro do seu peso vai ser gramas de proteína. Quando tomar? Durante o treino? Não, pós-treino, antes do treino. Não precisa durante o treino a proteína. A proteína ela vai fazer síntese proteica, vai ser depois do exercício. Lembra, durante o exercício você tem a quebra de proteína e no seu pós-treino você vai repor. Carboidrato. Carboidrato depende do indivíduo, mas geralmente todo mundo precisa de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então é o triplo, no mínimo, que você precisa da proteína. E esse você vai consumir quando? Antes, durante, se for longão, e depois, se for necessário. Sim. Se for necessário, você vai fazer 5 horas, você fez o carboidrato durante, ainda precisa depois? Geralmente sim, porque se você fez um longão e intenso, sim. Tá? Então, e o carboidrato, qual que eu uso? Sempre optar pelos alimentos. Primeira opção. Ah, doutora, mas essa prova não vai dar. Então, as melhores opções são aqueles que vão liberar naturalmente o oximase e a palatinose. Não dá para comprar esses destrina, destrose de vez em quando. Você também não vai pegar, não vai ter uma diabetes porque você utilizou poucas vezes. Sim. Olha, o teu suco de beterraba. Daí, sim. Isso. Suco de beterraba, melancia, todos esses vão ser utilizados. O limão, você está repondo elétrons. Então, assim, o limão não é para te dar energia, ok? Mas é para compor o... Alguém falou da creatina, eu vi aqui uma pergunta. A creatina a gente falou na live passada, e a creatina realmente é um suplemento. A gente falou. A creatina pode sim, a gente falou da rapadura também, pode ser em longa distância também. A creatina, ela é o suplemento que cumpre o que fala que faz. Você realmente ganha, tá? Você ganha massa magra, é um excelente suplemento, porém você faz em ciclos. Você toma 3 meses, para por 6 meses. E aí você vai crescendo, ganhando músculo, tomando a creatina. Você consome creatina através dos alimentos, mas às vezes ela não é bem absorvida, às vezes ela não é suficiente, principalmente os vegetarianos. E existe creatina vegana, né? Eu falei para vocês aqui, então, sintética, que foi feita no laboratório, que também tem um efeito muito bom. Então, assim, é uma boa opção. Ela realmente, tudo que fala que faz, ela faz em questão de ganhar músculo. Então, é uma opção, porém, você não vai viver de creatina para o resto da vida. Então, é algo para se fazer uma vez na vida, em ciclos. Isso, e ter uma orientação, né? Não adianta querer fazer sozinho. Você precisa se orientar bem para não fazer e acabar prejudicando o seu corpo de alguma forma. E muito importante, se não fizer com orientação, assim, tem que ter um cuidado enorme para tomar muita água. Né? Então, assim, realmente ela pode vir a ser prejudicial. Acho que é isso, doutora. Mais alguma dica final aí? Uma receitinha? Fiz igual, eu fiz trilha no carnaval, melhor que rapadura. Olha, receitinha eu vou mandar para vocês, quando a gente falar dos elétrons, a gente vai falar, eu vou mandar uma. Mas a dica principal é você se informar bem do que realmente vale a pena ser tomado ou não. Né? Qual deles que foi que eu falei um pouco mal, que o pessoal queria tomar, ai, me fugiu.
Mas existem realmente suplementos que valem a pena e existem suplementos que não valem a pena. Então, assim... Não vale... BCA, você tinha comentado, eu acho. O BCA vale a pena? Nossa, se você tiver dinheiro para gastar e tomar vários, e aquela quantidade enorme, vai valer a pena, vai fazer efeito. Assim, a quantidade que falam para você tomar não vai fazer. Então, isso tudo que você tem que levar em consideração. Sempre você consegue ter a mesma performance, o mesmo resultado com alimentos. Isso é difícil da pessoa acreditar. Porque no mundo dos esportes existe esse mundo de suplementos que vem junto. E existem suplementos que são bacanas, que você vai ter uma performance melhor, mas nem sempre são necessários. Então é aquilo que eu falei, vai fazer um triatlo um dia, leva um suplemento, vai ser difícil de ter comida, né? Vai fazer um longão, leva as duas coisas, não dá para encher também a mochila só de alimento às vezes, fica pesado, não dá, e vários fatores. Existe casos e casos. Então, realmente, antes de começar a tomar qualquer coisa, não porque fulano falou que foi muito bom para ele, que a pedalada dele foi incrível porque ele tomou isso. Realmente, às vezes não vale a pena. E suplemento a gente gasta muito dinheiro, às vezes, tomando e não vê resultado porque está tomando a coisa errada, está usando a quantidade errada e não está usando na hora certa e várias coisas. Então, o melhor investimento faça uma boa compra de supermercado, invista em alimentos naturais, bastante frutas, verduras, legumes. Faça uma alimentação diversificada durante a semana para te preparar para o longão do final de semana que você quer fazer. E aí você pode dá uma levar olhadinha. O seu suplemento, exato. Exatamente, entendeu? Gasta pouco e utiliza na hora certa. Muito bem, doutora. Muito obrigado mais uma vez pelo seu compartilhar o seu conhecimento aí com a galera. Hoje a galera perguntou bastante, tiraram bastante dúvidas. Espero que tenha sido de bom proveito para todos. Quem não conseguiu assistir tudo, a gente vai ter essa live depois replicada no nosso canal no YouTube. E se alguém tiver alguma perguntinha, pode procurar aí o Instagram da doutora e questionar e tirar algumas dúvidas. Ela está aí aberto para interagir com qualquer um. Obrigado mais uma vez. Na próxima live a gente fala mais sobre as gorduras, sobre o coco. Sim. Que dá uma live só. Muita gente pergunta, né? O óleo de coco. Então, assim, tem promessas. Legal. Muito bem, gente. O tempo está acabando. Daqui a um pouco a gente vai ter essa live encerrada. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado, doutora. Tenha uma boa noite. E aí, o seu final de tarde deve estar acabando, né? É isso aí. Agora Tudo tá. de bom. Obrigada. Tchau. Daqui um mês a gente se vê de novo. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu.